Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus se faça em todos os corações aqui presentes. Essa nossa palestra de hoje foi inclusive um pedido do pessoal da evangelização, para que direcionássemos aos jovens, evangelizando-os, algum tema, algum assunto ligado aos problemas da juventude, da adolescência, problemas esses que estão afetando tanto nos dias de hoje. E nós tentamos elaborar alguma coisa nesse sentido. O título da palestra é uma expressão inglesa, game over, e que se pronuncia junto game over. O que é que significa game over? Na expressão dos nativos de língua inglesa, significa fim de jogo, perdeu. Nos jogos eletrônicos, é quando você vai perdendo fase, e aí aparece a legenda, inclusive o áudio, game over, quem joga nos jogos eletrônicos, dizendo que você perdeu. E esse tema, eu fui buscar num livro do espírito Luiz Sérgio, na psicografia do médium Adeilson Salles, que estou aqui com ele. Vou mostrar para os senhores. Esse livro é uma preciosidade para pais, educadores, avós, tios e todos aqueles que têm sob sua tutela a responsabilidade de jovens e adolescentes. Então não vamos falar sobre o livro todo, porque o tempo é exíguo, não dá. Mas vamos tomar por base o assunto tratado no livro, em alguns capítulos. Eu quero começar citando também a primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, cuja edição foi em 1857, em abril. E vou citar uma questão, a questão 459, que eu vou ler ipsiliteris. E peço a atenção de todos, porque durante a nossa palestra eu vou voltar a essa questão por algumas vezes. Kardec, professor lyonês, eu sempre gosto de dizer o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Utilizou esse codinome por razões que também não vem aqui ao caso agora, teria que se alastrar mais, como Allan Kardec ficou conhecido, o codificador da doutrina. Então ele pergunta, na codificação da obra, na elaboração dessa primeira obra, na pergunta de número 459. Acho que aqueles que já estudam um pouquinho já sabem até de que se trata. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Kardec queria saber se eles influenciam naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente faz, em nossas atitudes no dia a dia. E vejam a resposta dos senhores. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque, muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, quando eu falar, olha a questão 459, lembram? É essa, que os espíritos influem em nossas vidas diuturnamente. Como disse, game over é a expressão que significa fim de jogo, mas também é o título dessa obra do Luiz Sérgio. Luiz Sérgio é um espírito que desencarnou na sua última existência no planeta como jovem ainda. E lá no plano espiritual se dedica a cuidar dos jovens, através da tecnologia, orientando para os perigos, para os benefícios que a tecnologia oferece. Eis aqui um deles. Estou falando com o microfone sem fio, com dois, aliás, este e um de lapela. Estou com um laptop aqui. Então a tecnologia é uma coisa de Deus, é uma bênção. O problema é o uso demasiado e descontrolado. Como o livre-arbítrio. O problema é que a gente faz mau uso do livre-arbítrio, mas ele é uma bênção que Deus dá para nós. Fazer o que bem quiser. Não é? Depende de nós. E o título
da nossa palestra, Game Over, depende de você. Quer dizer, o fim de jogo só vai ocorrer para você dependendo de como você agir no seu game da vida. Esse livro é publicado pela editora Interlitera e nos fornece os assuntos, o subsídio para essa nossa conversa. Na obra, o Luiz Sérgio chama a atenção para os riscos que correm os jovens, os adolescentes da geração cibernética, a geração tecnológica, dos jogos eletrônicos, dos games, né? Game é jogo em português. E ele faz um verdadeiro alerta aos pais, aos educadores, para o perigo iminente diante do uso constante e descontrolado dos jogos eletrônicos, das redes sociais e dos meios modernos de entretenimento que a tecnologia nos oferece. Somos todos personagens do grande game da vida, do grande jogo da vida. Ganhamos bônus, muitos bônus, quando amamos muito, quando ficamos em paz. Derramamos lágrimas, muitas lágrimas, e sofremos muito quando não conseguimos passar de fase na hora das dificuldades. A linguagem aqui é para os jovens, para aqueles que estão ligados na cibernética, na rede social, nos games da vida. Mas nós, que já passamos da idade jovem, também temos o dever, gente, de acompanhar a tecnologia. Porque quando ela chegou, nós já estávamos aqui. O jovem nasceu com ela e nós nascemos antes dela. Quando vocês acessam um site, a primeira coisa que aparece, www, né? O que é www? World Wide Web. Significa o quê? Rede ao alcance mundial. E isso começou em 1989. Eu que nasci em 1955, e a maioria dos que têm minha idade ou próximo nasceram antes. Então todos vimos nascer a internet, a web chamada, as redes de comunicações. Os jovens têm mais facilidade, porque são da geração também de espíritos jovens, novos, aliás, aqui na Terra, que vêm com o propósito de ajudar ao planeta a mudar de fase. Não na fase do game, de fase para regeneração. Mas nós podemos, com as dificuldades que a idade já traz, também acompanhar e ser um coroa antenado, não é? Nas redes sociais, porque muita gente fica só ali com o dedinho assim, mas vendo coisas fúteis, TikTok, né? Aquelas dancinhas de criança fazendo coisas que não são até ridículas, para a gente ver e se entrete com aquilo. Mas tem boas coisas para ver na web, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Só depende de nós, a escolha que a gente fizer. Tudo na vida é questão de escolha. Mas será que a vida chega ao fim como um game over? É o que vamos ver e vamos aprender nessa conversa a partir de agora. Você sabe, pais, aqui me dirijo aos pais, aos educadores, aos tutores que têm sob sua responsabilidade jovens e adolescentes. Vocês sabem o tipo de jogos eletrônicos da preferência dos seus tutelados, seus filhos? Sabe também o que se esconde por trás desses jogos, alguns aparentemente sem nada comprometedor, até bonitinhos, estimulantes. São jogos educativos, porque vem com muitas coisinhas ali aparentemente educativas, mas escondendo tormentos por trás. Sabe ainda vocês o que seu filho está acessando no quarto? Já notaram que jovem gosta de ficar no quarto de portas fechadas? Se não há o que esconder, por que fechar a porta?
Não sei se é diferente com vocês, com os que eu conheço de família. Sempre quer a privacidade. O pai tem que bater a porta para poder adentrar o quarto ou perguntar se pode entrar. Coisas da modernidade, né? Sabe também o que ele faz quando está no quarto, acessando a internet, lá nas redes sociais, com quem ele está se comunicando, com quem ele está jogando em rede online, e qual o tipo de assunto que eles estão entabulando entre si. Às vezes estão numa rede com vários, um aqui, outro em Maceió, outro no Japão, outro na China, estão se comunicando, porque com um simples clicar de dedo ali você tem acesso a todo mundo. É o www. Né? Importante a gente se ligar, porque muitas vezes, e não sei se vocês observam, às vezes o jovem está no quarto, quando o pai adentra, ou a mãe, ou um tio, ele já com o dedinho ali, mudou a tela. Ele sabe como esconder a tela. Você pode deixar várias janelas. Aí o sistema, o Windows em inglês significa janela. Então ele tira uma janela e deixa outra que você pode ver. Aqui ele não quer que veja, ele já botou para segundo plano. Quando você sai, ele, dedinho de novo, com aquela rapidez elétrica, e volta para o que ele estava vendo. O pai já saiu, ele fechou a porta. E aqui, se tiver jovens e adolescentes, eu sei que tem uma ali, que eu adoro, mas tem outros aqui também. Prestem atenção, aqui não é para dar passa fora em jovem, para amedrontar e nem para aterrorizar pais. Não. É para chamar a atenção. Porque nós, da geração dos 60 para cima, já passamos também pela juventude. Ninguém nasceu sexagenário ou septuagenário. Todos nascemos com 0 dia. Aí depois tem uma semana, um mês, agora tem mês assário, né, aquelas coisas. E até chegarmos à idade que estamos. Então passamos por essa fase que é complicada, a adolescência, a juventude. Hoje a gente diz que é a fase da rebeldia. Os adolescentes são os rebeldes sem causa. Por tudo é um desgosto, é uma coisa. Bom, Luiz Sérgio, que é o autor do livro, ele entra na história alertando na introdução de sua obra que grande parte da humanidade não está percebendo que a tecnologia que deveria servir para a diversão, para a educação do público infanto-juvenil, em realidade é poderoso instrumento e porta aberta, e eu digo escancarada, usando a hipérbole aqui do exagero. Escancarada mesmo para muitos dos males vivenciados nestes tempos modernos. Luiz Sérgio alerta ainda que o mundo virtual, que é o mundo que a gente vive hoje ninguém anda com dinheiro. Está com o celular, passa o Pix. Isso tudo pagamento virtual, não é? Então ele alerta que o mundo virtual causa um grande fascínio entre os jovens e adolescentes. E aqui eu faço um parêntese entre os coroas também. Você vê todo mundo hoje com o dedinho, né? O jovem é com o polegar e o dedinho com os coroas com o indicador. Os que pagam a conta, né? Assim, ó. Mas estão lá. Agora um mostrando para o outro. Olha, viu? O acidente que mostraram aqui, ó. Eita, quase morreu. O outro, olha que engraçado o cara bebo passando. Enfim, mas tem muitas coisas boas. Nós espíritas, se você clicar apenas na lupinha de pesquisa, espiritismo, ou palestras espíritas, estudos espíritas, os algoritmos vão nos encaminhar para um elenco de sites e de aplicativos com coisas instrutivas para nós evoluirmos. A web tem essa facilidade, mas tem um lado ruim. A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Eu já dei uma palestra, tudo na vida é questão de escolha, é que eu repito, é uma escolha que nós fazemos, uma opção, que arcaremos com as consequências. Seremos ditosos, felizes, se escolhermos bem. Desditosos, infelizes, sofredores, se más forem as nossas escolhas. E Luiz Sérgio
no seu livro, ele vai aparecer num diálogo com o orientador Patrício, que depois, no final, se eu esquecer, alguém me cobre, quem é o Patrício? Nós vamos ver quem é o Patrício, que vocês vão se surpreender. Quem é este Patrício que é o orientador? Então, Luiz Sérgio está num diálogo com os personagens Augusto e Zoel. Vamos gravar esses nomes, Augusto e Zoel. São personagens da história do Luiz Sérgio. E ele, inclusive, está no meio. E eles se dirigem ao posto onde iriam encontrar o orientador Patrício para fazer uma incursão aqui no orbe terreno, no planeta Terra. Mas eles iriam encontrar o orientador Patrício numa colônia espiritual aqui do orbe terreno. A colônia Maria de Nazaré. O nome já sugere que é aquela mesma, aquela que neste mundo abrigou em seu ventre e no seu seio o Messias, o menino Jesus. E lá na colônia espiritual que ela dirige, comanda as ações de caridade aos sofredores da terra. Que ela disse que enquanto tiver um sofredor nesse planeta, ela lá está a nos proteger, a nos ajudar. No diálogo, eles falam sobre essa incursão que fariam à Terra e sobre o campo de trabalho onde iriam atuar, que era no mundo infanto-juvenil aqui no nosso planeta. O aumento dos processos obsessivos através dos jogos eletrônicos, de conteúdo violento e de excessiva vivência virtual realmente chamam nossa atenção. Falava Augusto, personagem, para o outro Zoel. Patrício, que era o orientador, ele diz, olha, é importante levar aos jovens, aos educadores e aos educadores da dimensão material, ou seja, importante trazer para os jovens e educadores aqui do nosso planeta, com urgência, ele chama atenção, com urgência, algumas informações sobre a influência da vida virtual e dos games violentos nas dores que muitos experimentam nesse momento tão grave por que passa o nosso planeta. Tem alguém aqui que não é espírita? Por acaso algum irmão de fé evangélica ou católico? Não. Fiz uma pergunta, porque se tivesse, talvez tivesse dificuldade ou achasse fantasiosa algumas colocações que a gente faz. Mas como estou numa plateia predominantemente espírita, pressuponho que nada disso seja novidade. Não é? Pois bem, Luiz Sérgio, então, ele questiona se os trabalhos se darão nas casas espíritas, como seria até sugestivo, e o orientador Patrício esclarece, não. Nossa incursão, nossas atividades nesta tarefa, nessa missão, não se dará em casas espíritas. Se dará a oficina de trabalho, será os lares, as escolas e todo o ambiente onde os jovens estiverem envolvidos. Então eles iriam atuar com essa equipe nas escolas, nos lares e em todo o ambiente onde os jovens estejam. Qual ambiente o jovem gosta de estar? Sexta-feira à noite, por exemplo, sábado, balada, né? Imagine, tem um show aí de um artista desse famoso, todo mundo lá, bebendo, fumando, às vezes se iniciando na drogatição, nas drogas, e começam sutilmente sendo induzidos, e depois, quando se apercebem, já não podem mais sair. O Patrício, ele diz ainda que a mediunidade
Prestem atenção. A mediunidade é a porta abençoada entre as duas dimensões e que facilita o trânsito de informações que pode aliviar as dores humanas. A mediunidade é uma bênção, uma porta abençoada, que facilita o intercâmbio entre as duas dimensões, podendo em muito ajudar. Olha aqui o exemplo do livro. Pela psicografia, o médium recebe as instruções do espírito Luiz Sérgio e traz para nós valiosas informações, alertas verdadeiros. E ele diz: nunca pude imaginar que games, jogos eletrônicos, pudessem influenciar e desencadear processos obsessivos. Pergunta Luiz Sérgio. Patrício, que é o coordenador, ele vai dizer: na base de todo o processo obsessivo estão a mente, olha, a mente e as emoções humanas. E nós que já estudamos aqui na casa mediunidade, que participamos de reuniões mediúnicas e de outros grupos de estudos, e aqui tem vários médiuns, sabem que ocorre o fenômeno pela mente e liga-se a emoções através dos processos anímicos, conjugando numa comunicação mediúnica entre o plano encarnado e o desencarnado. E ele esclarece: e em uma fase tão delicada como é a adolescência e a juventude de modo geral, o psiquismo dos jovens, olha, o psiquismo dos jovens é vulnerável aos processos de influenciação. Muitos dos sentimentos inferiores, de certa forma mascarados com a prática de alguns tipos de games, afloram de maneira contundente. Primeira volta à questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossas ações, mais do que podemos imaginar ou supor. E de ordinário são eles que nos dirigem diuturnamente. Muitas vezes a gente tem aquele pensamento forte, e aquele pensamento vai se ampliando, e os dias passam e ele não sai da nossa cabeça. Só se acentua. E a gente, às vezes por orgulho, acha que é muito perspicaz e que está tendo excelentes ideias. Seja o tipo de pensamento, vou curtir a vida, está me dando boas ideias, a vida afinal é uma passagem rápida. Tem que curtir, aproveitar a juventude. Ou eu me aposentei, aproveitar agora que me aposentei, vou curtir por aí. Trabalhei tantos anos, agora eu vou aproveitar. Depende do que seja esse curtir, o que seja esse aproveitar. Foi quando, nesse diálogo, Augusto, lembra do personagem Augusto e Zoel? Augusto pergunta: todos os jogos são prejudiciais? Pergunta pertinente. Prejudiciais não são bem a resposta certa. Prejudiciais mesmo são os excessos e a falta de disciplina. Pergunto: alguém conhece aqui algum jovem que hoje tenha disciplina? Olha, você só vai ver o seu tablet, ou o seu smartphone, ou o seu laptop, ou o seu game, que tem até aquelas cadeiras de game confortáveis, que você fica o dia praticamente todo, né? Para não dar problema na cervical, aí já bem confortável. Você só vai ver 2 horas por dia, e depois brincar de bola, ou de boneca, se for menina, ou então vai descansar, e depois estudar. Conhece alguém que tem esse rigor em casa? Exceções existem, mas eu acredito que seja a exceção. É difícil, todo mundo diz: não consigo controlar meu filho. O menino está danado, dá o laptop para ele se acalmar. Bebês de 2, 3 anos, vai almoçar, ele só come com o dedinho, ele já sabe. Bota que ele come direitinho, ele fica olhando ali, nem pisca o olho, daqui a pouco está no oftalmologista, já usando colírio, problema de estrabismo, porque não pisca, não lubrifica o olho, enfim. Aí os pais: não consigo, porque senão ele chora, não me deixa em paz. Mas o pai também quer que ele
fique lá entretido, porque o pai também está com o dedinho dele no indicador, ou polegar, se for jovem ainda, vendo as redes sociais. E nem sempre coisas boas. Não quer dizer que sejam coisas ruins, mas são coisas fúteis. Olha, o que não contribui para a sua melhora, não é bom. Aquela história, se não puder ajudar, não atrapalhando, já está ajudando. Então, a pergunta do Augusto é respondida que não é o jogo, todo jogo que é prejudicial. O prejudicial é o excesso e a falta de disciplina. E ele diz, na base de tudo está a permissividade. Permissividade. A falta de controle das coisas. Para alguns educadores e psicólogos hoje da modernidade, a palavra não deve ser dita a um adolescente, a um jovem. Porque isso causa um trauma na sua mente. E os que têm minha idade ou mais sabem que na nossa época o psicólogo ficava atrás da porta. Alguém sabe? Era um cinturão ou uma palmatória. Eu ainda fiz uma para meus filhos. Botei um nome, Carinhosa. Nunca utilizei, seja dita a verdade. Mas eles lembram hoje. Eles diziam, vocês estão precisando de um carinho. Carinhosa está doida para fazer um carinho. Não, pai. Nunca precisei usar. E tinha aqueles que usavam também de forma excessiva. Não precisava tanto. Alguns pais exacerbavam na punição, os filhos batiam demais. Hoje não se pode nem dar uma palmadinha, tem até a lei da palmada, né? Ai de quem der uma palmadinha no filho. Garotos hoje de 7, 8 anos já dizem, tem a lei da palmada. Ou da parte do Ministério Público. Não fala nem direito ainda. E se for adolescente, já conhece o ECAD, né? Os menores. Então, minha gente, falta disciplina, falta dizer não, porque o não que você diz hoje é aquele não que você está evitando que a vida diga lá fora. Quando somente se diz o sim, a vida nem sempre corrobora com esse sim que a gente diz. Mas você também tudo... Deixa a criança. E tem uma linha aí de psicólogos que dizem que qualquer coisa que você vai de encontro à criança no embate vai gerando traumas. E estamos tornando gerações violentas de agressividade. Então dizer não. Pense, a criança quer brincar e quer botar o dedinho na tomada. Deixa ele botar que ele toma um choque, ele vai ver que não dá. E se ele tiver com o dedinho molhado e ali for um 220, ele pode morrer. Então quando você diz não, e eu não sou psicólogo, gente, minha área é outra. Mas quando você diz não, não é dizer não e ponto. Seu pai falou e está acabado. Não se discute. Não, isso é autoritarismo. Ou despotismo, a linguagem que usa muito hoje, nas ideologias por aí. Mas vejam, meu filho, não. A criança logo pergunta, por que, painho, não é? Até a fase dos porquês. Mas por que não? Meu filho, não, porque ali dá choque. E o que é choque? Às vezes perguntam uma série de perguntas intermináveis. Choque é algo que, se você topar, pode morrer. Você quer morrer e deixar o papai sem você? Aí ele não tem o discernimento suficiente para que você deixe que ele aprenda com o próprio erro. Mas é natural que ele aprenda, ele cai, se ele não corre, ele cai. Aí ele vem chorando, olha, tá vendo, meu filho arranhou a perninha que o papai falou para não correr. Depois ele ainda corre. Mas algumas coisas eles vão aprendendo com os próprios erros, que é natural. Né? É a lei do progresso, os instintos vão levando a gente a aprender com os erros. Mas a maioria das coisas cabe aos pais, aos responsáveis, tolher de certos perigos e dizer não quando aquilo é prejudicial, aquilo que ele está querendo, que ele está desejando, pode tornar-se ofensivo, agressivo, perigoso para ele. Você diz não e explica por quê. E se ele torna-se renitente naquilo, aí entra a autoridade do pai. Não, meu filho, agora o papai já explicou, você vai ter que obedecer. Aí é a obediência mesmo. O Rossandro Klinge, todos conhecem das redes sociais, ele é terapeuta, um grande orador, escritor, espírita. Ele diz que
pai não é amigo. Pai não é amiguinho de criança, de filho. Pai é pai. Pai tem autoridade. Porque um amiguinho não respeita e não obedece o outro amiguinho. Agora, ele torna-se o melhor amigo quando necessário. Olha, meu filho, seu melhor amigo sou eu, que quero o seu bem. Mas não é aquela história de falar a linguagem de igual para igual, porque vocês são desiguais. Pai é desigual do filho. Ele é pai, o outro é filho. Há uma hierarquia que tem que ser seguida e obedecida. E a palavra é obediência. Veja que quando a polícia para alguém na rua, senhor, documento, por favor, desça do carro. Os policiais agem muitas vezes educadamente. Senhor, por favor, até por segurança própria, né? Vai que é um fora da lei, pode alvejá-lo. Desça do carro, documento. Aí você desobedece, ele é uma autoridade, você desobedece porque você não obedecia seu pai. Por que vai obedecer um cara que você nem conhece? Que está mandando descer do carro, importunando você com a garota ali do lado. Você ia curtir uma balada, vai atrasar. Aí não vai, faz cara feia, o que acontece? Fica aqui. E se conversar, está preso por desacato à autoridade. Ele não ouviu não em casa. Está ouvindo um não agora da forma mais ruim, da forma coercitiva, punitiva, onde poderia ouvir da autoridade policial a voz orientativa, que eles também orientam. Senhor, eu esqueci minha carteira, mas se o senhor verificar hoje tudo é eletrônico, se o senhor verificar no seu aplicativo, vai ver que meu carro está em dia e minha carteira está em dia, está aqui minha identidade. Ele vai verificar, ok, da próxima vez não esqueça, porque você sabe, é perigoso. Veja que tudo se resolve. Mas ele nunca ouviu não. Muitos casais brigam, porque um quer dizer não e o outro, você sempre é contra esse menino. O menino não pode fazer nada, que já vem com não. Como essa criança vai poder viver? Aí depois, choram ou vão a presídios, levar cigarro, comida e deixam na porta que os presos filhos não vão comer. Então é preferível dizer não hoje quando preciso. E mostrar para ele quem manda e quem obedece. Agora, para tudo tem o modus operandi. A forma de mandar, de fazer cumprir a lei, a hierarquia. E mostrar que aquilo é uma demonstração de amor de pai pelo filho. Não é um castigo. Não é o pai e a mãe não se comprazem e ver um filho de cara feia fazendo biquinho porque queria fazer, que ir na esquina, na bicicleta, e o pai não deixou porque tinha uma avenida perigosa, ele podia atravessar, que ainda não tem um juizinho perfeito, e o pai sabe o que poderia acontecer. E tem aqueles que dizem, mas você só pensa coisa ruim. Mas porque coisas ruins são passíveis de acontecer. Bom, continuando, o Patrício esclarecia, e ele diz, todo excesso é prejudicial e não só em atividade virtual. Lá no interior, eu sou do interior, ali de Piranhas, em Alagoas, sertão do São Francisco, e lá, como eu acho que em todos os interiores, a gente ouve esse dito popular, tudo demais é demasia. Então, tudo que é em excesso é prejudicial. Uma comida sem sal, você não consegue comer, fica sem gosto. O sal na medida, saborosa comida. Botou demais, errou a mão, em excesso, você não come, porque vai ficar tomando água o dia todo, pode alterar sua pressão, dar um problema de coração, de artéria, enfim. Quem é da área médica que sabe as consequências. Mas o leigo sabe que sal demais faz mal. Então o problema são os excessos. E ele diz, é imperioso dizer não. É imperioso impor limites. O Patrício esclarecendo para Augusto e Zoe. E ele diz, sem o que é imperioso impor limites e dizer não, sem o que vemos o que está acontecendo com as últimas gerações, que eu digo que são as gerações do tudo pode, da permissividade. Amor permissivo não é amor. Vou usar a expressão muito atual, é o fake love, é o falso amor. Amor permissivo é aquele amor que você diz, deixa ele fazer tudo para eu ficar em paz. Eu não quero me incomodar, eu tenho enxaqueca com tanta reclamação desse menino. Olha, deixa ele fazer as coisas.
A permissividade, a ausência e a falta de autoridade dos pais tem sido causa de grandes transtornos envolvendo os jovens e os adolescentes. Os jovens de hoje são muito hábeis no conhecimento, no que concerne à tecnologia. Entretanto, são muito carentes nos quesitos amor e atenção. Porque os pais pensam que estão dando amor quando dá um tablet, um iPhone, ou um S não sei quanto da Samsung, um game de última geração, ainda compra aquela cadeira confortável. Isso não é dar amor, isso é dar bens materiais para você ficar em paz consigo mesmo e ficar também livre para fazer as suas visitinhas constantes nas redes sociais ou outras coisas, fugindo às suas responsabilidades. Então, nesse quesito amor e atenção, os jovens são carentes. E não adianta cercar os filhos de toda a proteção física, oferecendo todos os bens de consumo que eles desejam, claro, em detrimento do que mais necessitam, que é o amor, a atenção, somados à presença física. Nos dias atuais, todo pai trabalha, a mãe também trabalha, muitos pais, ou pai, dependendo, ele sai de casa, o filho está dormindo, e volta, o filho está dormindo. Ele olha, oh, meu filhinho está ficando crescente, está tão lindo, não interage. Fim de semana, está de folga da aula e ele também. Ah, mas agora nós vamos para casa do amigo, tem uma reunião social, deixa os meninos brincando, bota naqueles play de brinquedos, paga para alguém tomar... Olha, cuidado com meu filho. E ele vai tomar cervejinha com os colegas, uma reunião social, afinal, temos o direito, é o lazer, somos filhos de Deus. Dizemos assim. O insumo fundamental do equilíbrio juvenil está exatamente na presença dos pais. O insumo fundamental, matéria-prima para o equilíbrio dos jovens e adolescentes está exatamente na presença dos pais, na atenção e no amor que eles precisam dedicar aos seus filhos. A gente, às vezes, dada a atribulação do dia a dia, não percebe essas pequenas coisas. Passa o tempo, passa rápido, e a gente só percebe quando surge um problema. Meu Deus, quanto tempo que eu não saio com meu filho. Nessas férias agora eu vou programar, e às vezes as férias não chegam para ele. Na vida dos jovens, sempre haverá tempo para tudo. São jovens, afinal. Eles têm mais tempo do que nós, que já estamos na madureza. Haverá tempo para o lazer, para a escola. E na escola eu faço um parêntese. Nós, pais, temos que ter o cuidado de não delegar a competência à escola, que é nossa. A escola não educa, gente. A escola transmite conhecimentos teóricos de ciência, matemática, de todos os conhecimentos, filosofia, sociologia, né? Alfabetiza. Agora, a educação é no lar. Então, não cobre da escola educando seu filho. Você educa em casa que ele será um bom aluno. E também vigie as escolas, que hoje tem umas ideologias que às vezes ensinam coisas na escola que o pai pode olhar aquilo e dizer, isso vai contra os meus princípios. E lá, coordenador da escola, diz, olha, eu não estou gostando desse mote aqui de ensino, isso aqui não está legal. Por quê? Enfim, também vigiar a escola. Então haverá tempo, como eu disse, para o lazer, para a escola, para o esporte, jogar uma bolinha, a menina brincar com as outras meninas, enfim. Tempo para o namoro, hein, Vitória? Tempo para o namoro, quando na fase de namorar. O namoro é uma coisa boa, gostosa. Quem não namorou aqui? É bom, faz parte, não é? Agora não pode a precocidade, antecipar as coisas, não é? Haverá tempo para tudo, para o sexo também, no tempo certo, não estimular a questão da orientação sexual, o menino tem que saber logo, senão ele vai aprender errado na rua. Você vai ensinando para ele
à proporção que ele tem condições de conceber aqueles ensinos. Não tudo. Porque tudo tem seu tempo, não é? Vai ter tempo também para a conexão virtual. Vai. De vez em quando o pai dá uma olhadinha nas janelinhas, nas Windows, né? Que ele está vendo. Peraí, você botou o dedinho, deixa eu ver, volta aí a página. Não, mas foi sem querer, foi que entrou. Meu filho, não vai matar nem pegar o celular e quebrar, não. Violência gera violência, mas vamos orientá-lo. Meu filho, olha, isso aqui, até às vezes dá uma mentirinha. Papai já viu também, mamãe já viu, mas não é bom. Hoje não interessa, isso aqui não é bom. Tem outras coisas melhores. Promete que não vai ver, mas ele promete, talvez não queira ver. Mas a gente vai sempre estar vigiando e educando. E depois entra a autoridade. Não, agora você vai ficar um tempinho sem ele, porque não está obedecendo. Tudo tem seu tempo. Então, na vida do jovem, há tempo para tudo. E, sobretudo, e principalmente para a presença contínua dos pais em relação aos filhos. Pais, façam o que podem e o que não podem. Mas eu trabalho no interior, só chego sexta-noite cansado. Então, sábado e domingo, não vá para a balada, não vá para aquelas reuniões sociais, meu filho. Dedique a seus filhos, que vocês estão formando homens de bem no amanhã. Bom, resumindo, é tempo de abrir os olhos dos pais, de educadores, acerca da realidade atual, para uma educação que de fato forme jovens de bem e que serão os homens de bem do amanhã. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, o homem de bem, não é? No Livro dos Espíritos também. No Livro dos Espíritos, novamente, na questão 459, eles dizem a Kardec que os espíritos influem em nossas vidas de todas as formas. E fazendo um paralelo agora entre essa questão da influência dos espíritos em nossas vidas, fazendo um paralelo em relação à maior rede de comunicação de toda a história da humanidade, a www, aquela World Wide Web, né? A rede de internet, a rede de alcance mundial, que você tem o mundo na palma da mão, no seu celular. Fazendo esse paralelo, concluímos que o homem ainda não se deu conta de que essa mesma rede, que é uma ferramenta tão importante e útil, gente, você não sabe como eu utilizo a rede social, a internet, para minhas pesquisas, para os meus estudos, para palestras como essa, que busquei no livro, mas busquei outros insumos também, de fontes boas espíritas. Então, ele faz esse paralelo, porque ele diz que essa rede tão importante, mas paradoxalmente, olha, é uma porta aberta, e eu digo novamente, escancarada, pelo fator sintonia, vibração, ao contato com bilhões, eu disse bilhões de mentes do mundo invisível. Há uma estatística, parece pela ONU, que no planeta há em média 7,5 a 8 bilhões de espíritos encarnados na nossa linguagem, a linguagem deles, 7,5 a 8 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. Como nós sabemos, por fontes, agora sim, espirituais, mediúnicas, que nesse orbe, entre encarnados e desencarnados, aqui vive apenas 1/3, significa que pelo menos 15 bilhões ou 16 estão desencarnados. Temos mais mentes invisíveis no mundo espiritual do que encarnados. Então essas mentes, grande parte delas, bilhões, como ele diz, influem em nossos pensamentos, em nossas vidas. Acreditem, senhores, as conexões virtuais também se conectam com as vibrações espirituais. Por isso que eu fiz a pergunta se tem alguém de fé evangélica ou de fé católica, porque eles não acreditam muito nessas comunicações entre espíritos daqui e de lá. Mas eles dizem que essa comunicação entre bilhões e bilhões de mentes de lá, interferindo em nossas vidas. E os jovens
sintonizam, entram em sintonia pelas suas vibrações, a lei de semelhança, de similitude, pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, pelo que vocês querem. Aí vão somatizando aqueles pensamentos e se conectando com mentes que, embora sendo perversas, ainda se comprazendo em fazer o mal, porque vivem em trevas, mas não obstante serem espíritos perversos e viverem nas trevas, são mentes extremamente inteligentes, perspicazes, capazes de influenciar na vida desses jovens. E eles achando que são eles que estão pensando aquelas coisas. Há um capítulo, peço mais um minutinho, viu? Há um capítulo nesse mesmo livro, Game Over, cujo título é Vampiros Sexuais, em que o autor narra uma cena onde um jovem de 16 anos, seu nome é Anselmo, esse jovem, está assistindo a um vídeo de conteúdo para adultos. Não preciso dizer que tipo de conteúdo, né? Pelo celular. Mas o que Anselmo nem desconfia é que ao seu lado há um espírito desencarnado, que ele não vê, que é o Silvinho, jovem, desencarnou jovem, ainda escravo do sexo, das falanges que se comprazem no desregramento do sexo. E esse Silvinho, com características bastante juvenis, procurando de todo modo influenciar o Anselmo. E Anselmo vem tendo pensamentos daqueles, né? Dia após dia, achando que é ele o bambambam. E a entidade, o Silvinho, diz para ele assim: seus pais não têm grana para a gente se divertir. Cortaram a mesada. Mas existe um caminho novo, prazeroso, o sexo. Oba! Bingo! Tocou no fraco do Anselmo. Coloca uma foto sua na rede social e começa a vender prazer. O Anselmo era um jovem corpulento, bonito, faces bonita, aquele tipo que toda menina se encanta. Ele começa a achar que é ele que está tendo aqueles pensamentos. Na verdade, é o Silvinho incutindo na sua mente pelas intuições maldosas. Assim é como funciona a rede de conexão espiritual com as mentes desses bilhões que falei agora há pouco. Você começa a pensar e acha que é você. Questão 459, eles influem diariamente nas nossas vidas. Anselmo, convicto de que são seus esses pensamentos, pois há dias que ele vem com essas ideias, acostumado a lidar com o universo dos sites, das redes sociais, escolher uma foto sua bem bonita, sensual, aquela foto que evidencia seus dotes físicos e de beleza, e posta. Não demorou muito para atrair o interesse das pessoas. Anselmo postou e logo, vejam o que acontece. Não demorou, apareceram já pessoas daquele famoso chat, interessadas em bater um papinho com ele no privado. Uau! Mais fácil do que eu imaginava, disse o Anselmo. Vamos aproveitar e nos divertir, vamos curtir. O que importa é curtir a vida. Tanto jovem diz isso. O jovem Anselmo estava entrando em conexão com as mentes mais pervertidas da sexualidade promíscua. Ele estava abrindo as portas do seu coração e de sua mente para um universo perigosíssimo. Silvinho, lembra do Silvinho? A entidade que estava obsidiando o Anselmo. Silvinho é o que podemos considerar um espírito obsessor, mas escravo de práticas sexuais bastante perturbadoras. E esses espíritos são muito hábeis em identificar os jovens que são vulneráveis, porque eles leem a nossa mente. Ah, aquele ali tem tendência para a droga, aquele para o sexo, aquele ali para o jogo, aquele para o furto. Deu moleza, ele
surrupia. E vai naquelas mentes, cada um segundo os seus interesses, pela sua perversidade e pela sua condição de atraso espiritual. Então, são aqueles que trazem consigo a tendência para a vaidade, a sensualidade e o orgulho, porque depois eles se vangloriam de que estão conseguindo fazer isso com as mentes vulneráveis. Existe grande sintonia, minha gente, entre as pessoas que estão nessa faixa de desejos e processos obsessivos por promiscuidade sexual, acreditem, estão ocorrendo com muitos e muitos jovens. Muito mais do que a gente desconfia. Para concluir, que já estou passando ali, um pouquinho, peço desculpas, quero me reportar a uma fala do Luiz Sérgio, autor do livro, na introdução do livro, da sua obra, Game Over, onde ele diz que, abro aspas, a vida não é um game, quer dizer, não é um jogo, em que no final da disputa se pode apertar uma tecla e reiniciar. Não. Ela tem consequências, posto que somos espíritos imortais. Morreu o corpo, ele continua e se dá conta de que está lá a responder pelas consequências dos seus atos praticados. Lei de causa e efeito. Para o espírito imortal, não existe game over. O que existe são as fases mal vividas de uma vida real, não virtual, que podem trazer muitas dores, muitas lágrimas. Antes de encerrar, quero recomendar também outro livro. O Game Over já esgotou, eu vou fazer pedido. Esse aqui, Comunidade Educacional das Trevas. É do espírito Vinícius. Esse livro também traz relatos importantes de como as mentes trevosas disseminam nas portas das escolas, nas baladas, nos locais onde há aglomeração de jovens, o desejo pelas drogas, pelo sexo desenfreado. Quantas adolescentes grávidas com 11, 12 anos? Esse livro, Comunidade Educacional das Trevas, também é outra preciosidade. Ainda tem, eu acho que 2 ou 3 exemplares na livraria. E o Game Over não tem na livraria, mas se pode pedir pela internet, né? Pelo Mercado Livre, enfim. E eu vou, na próxima leva de pedidos, vou adquirir mais uns 3 volumes para casa. Para encerrar, pais, me dirijo a vocês. Prestem toda a atenção em seus filhos, por caridade. O que fazem? Com quem andam? Porque às vezes, nós pais, dizemos muitas vezes, não quero você com aquele menino. Ele não é boa companhia para você. Muitas vezes, o nosso filhinho é que não está sendo boa companhia para aquele que a gente julga que é má companhia. Por isso que temos que prestar atenção para que nosso filho não seja a má companhia que nós achamos que o é o outro. Então, pais, vejam com quem andam seus filhos. Qual o tipo de lazer da preferência deles? O que eles gostam de acessar na internet, os aplicativos. Olhem os aplicativos que ele tem. As suas agendas, o Instagram deles, o Facebook, vejam tudo. Tem meios de vocês acessarem. Sem o que vocês dizem, ou eu vejo ou você não tem smartphone. É para o seu bem. Então, pais, façam isso, por caridade e por amor a eles, para que não venham mais tarde sofrer pelo remorso da permissividade e da omissão. Vi uma carta uma vez na internet de um presidiário dirigindo essa carta à sua mãe, dizendo que ele padecia horrores lá dentro. Foi estuprado, torturado, obrigado a fazer o serviço que ele não queria, porque quando ele estava em liberdade jovem, começou a fazer pequenos furtos e a mãe até achava bom, porque trazia dinheirinho para casa. A mãe não tolhia ele daquele caminho errado. E ele disse que hoje está ali graças a ela. Olha que triste. Então, meus amigos, para que não venhamos a chorar por nossa permissividade, por nosso fake love, por nosso falso amor,
e pela nossa omissão. Cuidem dos seus filhos, vigiem, ame-os, estejam presentes. Que Deus abençoe os nossos jovens, os pais dos nossos jovens e a todos vocês que aqui estão. A você, internauta, me dirijo a você que está a acompanhar no YouTube, no Facebook e no Instagram, pelo nosso LAC Cristo Consolador. Então, que Deus abençoe a todos, paz e luz para vocês e até uma próxima. Muito obrigado.